Olá a todos. Hoje os órgãos de comunicação informam-nos pelo menos de duas coisas, negativas sob vários pontos de vista. Uma delas, a morte de Dolly Parton, uma cantora famosa, uma artista famosa, mas também aparentemente uma mulher de grande compaixão, uma mulher que escolheu usar o muito dinheiro ganho a favor de muita gente, em benefício de muitos. Temos também a notícia de que no Nepal houve uma tragédia de grande proporção, cheias brutais, gigantes, provocadas aparentemente por uma mega avalanche na sequência de um tremor de terra, terão morto, no mínimo, muito largas centenas de pessoas, de maneira súbita e brutal. Isto tudo leva-nos a refletir um pouco sobre a fragilidade da nossa existência, o modo como a morte pode apanhar-nos de repente e, de qualquer modo, o modo como a morte nos apanha. Porque, para todos os fins, todos nós morremos. Pelo menos este corpinho que nós habitamos morre. E a questão aqui é, então, como é que lidamos com isto? O que é que fazemos? Há várias considerações importantes. Para já, alguma investigação mostra-nos que as pessoas que são interrogadas na proximidade da sua própria morte, na consciência de que irão morrer em breve, nomeadamente em processos de doença, quando lhes perguntam o que é que lhes cria maiores dificuldades ou maiores facilidades em aceitarem a sua própria morte, muitas respondem, claro, que depende de como viveram a vida antes, que ficou para trás. Normalmente, as pessoas que sentem que contribuíram, que deixaram uma pegada positiva, amorosa, compassiva nos outros, que beneficiaram o ambiente, que foram construtivas na sua vida, são pessoas que se sentem muito mais tranquilas perante a iminência da sua própria morte. São pessoas que aceitam melhor morrer porque, no fundo, sentem que para trás deixaram uma boa vida. Uma boa vida sendo, sobretudo, uma vida de contribuição positiva para o mundo e para os outros. Normalmente uma vida amorosa, compassiva, simpática. Uma vida de respeito pelos outros. Claro que, em contraste, muitas pessoas que vivem uma vida que atropela os outros, que rouba os outros, que os desrespeita, que os mata, são pessoas que tenderão a ter uma grande dificuldade em aceitarem a sua própria morte. Curiosamente, vemos isso em pessoas muitíssimo ricas e que parecem lutar desesperadamente para conseguirem prolongar as suas pobres vidas, porque em muitos casos são vidas extremamente pobres, porque no meio de tanta riqueza, são pessoas que sabem que vão deixar uma péssima pegada no mundo, sabem que vão deixar para trás delas, quando morrerem, um rasto de destruição e desrespeito pelos outros e pelo ambiente, o que não lhes traz uma consciência tranquila perante a sua própria morte. Mas falemos de outra coisa, que é aquilo que as tradições espirituais nos dizem sobre estes temas. E é interessante que algumas nos dizem que é bom aprendermos a aceitar a nossa própria morte, de modo geral considerada inevitável, mas isto é a morte do corpo. E como é que nós lidamos com isto? Preparando-nos o melhor possível para encarar a morte de maneira tranquila, por vezes até alegre. Como é que isto se faz? Bom, sabemos que vamos morrer, mas se estamos desapegados da vida, em geral, se estamos, de algum modo, desapaixonados de muita coisa, e até de nós próprios, se consideramos o nosso eu pouco relevante, temporário, se sabemos que temos alma, se alguns de nós até têm a experiência direta da imortalidade de uma dimensão interior, que não é este corpo temporário, então estamos preparados para morrer. Se vivemos amorosamente, isso contribui. Se viver amorosamente implica que estamos em contacto com a nossa alma profunda, tanto melhor. Se a nossa alma profunda nos mantém em contacto, para algumas tradições,
com o espírito puro e imortal, então temos consciência direta de imortalidade. Aquilo que nós somos aparentemente é pouco relevante, a morte do corpo é pouco relevante. Não nos assusta, não nos incomoda especialmente. Tudo isto que vivemos é uma coisa temporária, pouco importante perante o eterno e perante talvez o divino. E então, as práticas ditas espirituais também servem, entre várias outras coisas, para nos preparar para a morte, claro. E, curiosamente, ou quase paradoxalmente, quanto mais vivemos no presente, desapegados, com intensidade, com uma grande consciência de estarmos vivos e talvez da vida em nós, dessa misteriosa coisa que está em nós, a que chamamos vida, talvez com uma consciência dilatada, uma consciência ampla, que talvez também nos abra para outros mundos, então morrer corporalmente, fisicamente, torna-se um assunto muito menos preocupante, assustador, muito mais sereno, porque, curiosamente, podemos morrer muito melhor quando estamos intensamente vivos. E ao contrário, pessoas que de certo modo fazem uma vida um pouco como zombies, estão muito menos preparadas para morrer. Então, desta tragédia anunciada hoje e desta morte recente, desta mulher tão simpática, tão amada por tantos, esta Dolly Parton, viemos a este assunto de como é que se morre bem. Também sabemos que há pessoas que têm experiências de quase morte, que vêm delas bastante transformadas, muito mais capazes de aceitar a morte e por vezes com uma perspectiva da vida em que lá está, passam a viver com mais intensidade, com mais tranquilidade e muito mais em prol dos outros, da natureza e do planeta. O que talvez nos ensine alguma coisa relevante mais. E é disto que eu queria falar. Como habitualmente, se gostarem, digam alguma coisa, compartilhem, subscrevam, todas essas coisas que nós dizemos nestes canais. E até breve.